Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Que Dragon Ball New Hope é um dos fan-mangás mais amados de Dragon Ball, a gente já sabe. E parte dessa fama vem porque ele é bem diferente dos outros fan-mangás. Sua proposta geral é falar sobre um mundo em que o Gohan, ele acabou perdendo contra o Cell. E um dos grandes motivos da sua popularidade é o grande destaque que Goten e Kuririn recebem. E é claro, como muita gente sabe, infelizmente Kuririn acabou indo dessa pra uma melhor. Por algum motivo, o autor decidiu jogar essa premissa de lado e decidiu fazer um arco genérico sobre os Guerreiros do Futuro, que sim, é basicamente uma cópia do filme do Janemba. Mas felizmente, o autor ele acabou confirmando que depois que esse arco acabar, a gente vai voltar para a história do Goten. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre como eu quero que seja o futuro e o rumo que o personagem vai tomar, focando mais no desenvolvimento da personalidade e do personagem em si. Mas é claro, antes do vídeo começar, você não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo, porque isso vai ajudar no meu canal. E também não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado pelo carinho. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu acho que o primeiro ponto que a gente deveria falar sobre ele é a personalidade dele. A personalidade dele sempre foi um pouco parecida com a do Vegeta. Desde criança, ele mostra que é bem arrogante e cabeça quente. É claro, eu não pretendo mudar totalmente essa personalidade. Porém, depois da morte de seu mestre e único amigo, eu acho que o Goten ele poderia ser um pouco mais sério e focado, principalmente que agora ele é o único protetor da Terra. Acho também que seria muito interessante se ele tivesse uma personalidade mais assim, tipo lobo solitário. No caso, é aquela pessoa que não quer ter muitos amigos. E eu realmente quero dizer que ele não quer ter amigos, por quê? Porque depois do Kuririn, ele ia meio que pensar assim, que ele ter essas amizades tá botando as pessoas em risco, sabe? Ele ia pensar assim, a minha arrogância acabou matando meu único amigo, então não vou mais fazer isso. Também seria legal ele ter uma personalidade que lembrar bastante o seu pai, no caso Goku. Que é o quê? Sempre que ele tiver tempo, sempre que ele tiver uma chance ali, ele vai treinar. Ele vai querer treinar, vai ser louco por luta, no caso não por luta, por treino, para ser mais forte, cada vez mais forte. Porém, é claro, seria diferente do pai dele que só treinava por diversão. Eu realmente estava pensando nisso, dele querer ser bem afastado, assim, tipo, dele focar muito nos treinos, porque ele ia se sentir bem culpado pela morte do Kuririn. Seria também interessante mostrar mais cenas dele na escola, né, que eu sinto que eles fizeram aquela cena lá só para referenciar a saga Buu, mas seria legal se tivesse meio que um arco assim mostrando mais um pouco da vida pessoal dele. Porém, é claro, teria aquilo que eu falei, ele evitando as pessoas. Agora, trabalhando um pouco mais sobre a personalidade dele, dava pra ser meio que um meio termo do que ele era antes. Dava pra ele deixar de ser tão ativo assim, ele ser mais quieto, mais na dele, e dava pra fazer ele também ser mais cabeça quente, tipo, eu sei que parece que são coisas contrárias, mas eu vou dar um exemplo. Dava pra fazer ele ser tipo o Jotaro de Jojo. Ai meu Deus, mas que saco! Cala a boca! Vocês já estão me irritando! Calem essa boca, porra! Mulheres escandalosas me irritam! Podem vazar daqui! Ele é um cara quieto na dele, porém, quando você tira ele do sério, bom, não tem mais o que fazer. E como eu tava falando antes, dava pra ele fazer ele tentando ser um herói. No caso, não um herói tipo, Saiyaman, usando uma roupa tosca e fazendo essas coisas. Não, eu tô falando dele realmente tentar ajudar as pessoas. Só que é claro, do jeito dele. Tipo, ele ia caçar os vilões, sabe? Outra coisa que eu também acharia bem legal seria eles trabalhar mais na relação assim que ele tem com a Tite. Primeiramente que isso já iria diferenciar ele ainda mais dos outros mangás. Segundo que daria pra fazer uma diferença maior assim entre ele e o Goten que a gente conhece. Que no caso seria o quê? Basicamente fazer ele ser literalmente um rebelde, né? Assim como a Tite teria medo na linha principal, e serviria bastante para mostrar essa diferença assim de educação que eles tiveram, no caso diferença de mundo, né? Mas é claro, não seria legal ele ser um total babaca, então a gente poderia mostrar assim que ele é uma pessoa boa, ele é bem intencionado, porém é claro, ele é do jeito dele, entendeu? Ele faz as coisas, ele tenta fazer o certo. Agora, falando sobre possíveis parceiros ou colegas do Goten, eu acho que é aquilo que eu falei, seria muito melhor se ele ficasse sozinho, pelo menos por um arco, assim, 2 arcos, seria muito melhor se ele ficasse sozinho. Porque assim, eu não vejo motivos pra fazer um par romântico ou parceiros de batalha pra ele agora, na saga Buu. Eu acho que assim, se for fazer isso, vai ser só por
fanservice barato. Agora, se ele for ficar sozinho, dá pra ter muito mais esse foco no desenvolvimento do personagem. Por isso que eu acho melhor, entendeu? Então, assim, eu pessoalmente não vejo motivos narrativos do porquê fazer uma equipe, assim, uns guerreiros E2 pra ele. Só, pra mim, o que eu falei, só seria fanservice. Agora, falando sobre níveis de poder, eu acharia bem interessante se eles deixassem ele bem forte. É o que eu falei, aquele foco no treino dele. Falando sobre transformações, eu acho que dava pra ele seguir por dois caminhos. Ele desbloqueia o Super Saiyajin 3 e possivelmente no futuro ele desbloqueia o Super Saiyajin 3 Full Power, ou seja, ele vai ter o poder total do Super Saiyajin 3, o que é uma transformação que não existe. E é claro, dando abertura para fazer transformações únicas nesse mangá. Ou ele pode fazer o ritual com o velho Kaioshin e desbloquear a forma mística. E no futuro, talvez, desbloquear as formas divinas e talvez o Beast. Claro, eu digo isso porque eu não sei quando que esse mangá vai acabar, né? Eu não sei quantos arcos vai ter. Então, talvez se ele for seguir a reta do Super, só que com o Goten como protagonista, dava pra fazer isso. Agora, sobre inimigos, eu não sei se o Majin Buu vai ser um inimigo à altura, no caso, porque quem que vai nascer? Vai ser o Majin Buu gordão, e aí, ele vai ser espancado pelo Goten. Isso é tão real porque sabiam que o Goten Super Saiyajin 2 da Saga Cell, ele é mais forte que o Majin Buu gordão? No caso, ele tem o mesmo nível de força que o Goku Super Saiyajin 3 da Saga Buu. No caso, o Super Saiyajin 3, aquele Goku que tava no outro mundo, e que tava dando uma sova gigantesca no Majin Buu gordão. Então, ou eles teriam que introduzir alguém forte que o Majin Buu iria absorver pra batalha ficar justa, ou ele vai simplesmente explodir o Buu no primeiro soco. Isso é claro, levando em consideração que ele não vai criar um vilão novo, mas sim ele vai continuar fazendo as sagas na mesma reta do anime. Ou seja, Majin Buu, Bills, Frieza Dourado, Hit, Goku Black e tal, o resto. Mas é claro, se for um vilão criado totalmente do zero para o fã-mangá, aí meio que não tem muito como o que eu prever, né? Não tem como eu saber como é que vai ser o vilão. Mas caso vá ter um vilão exclusivo ali do mangá, seria legal fazer um personagem que... Um cara que aparece como amigo... Ele começa a criar uma amizade com o Goten, mas depois ele se revela como um vilão. Eu sei que é um negócio clichê, um negócio básico, mas o básico bem feito fica bom. E se bem desenvolvido, a gente pode criar uma ótima trama em cima disso. Mas agora falando sobre o que absolutamente não pode acontecer, senão vai ficar ruim. Pelo menos no arco do Buu, que vai ser muito rápido se isso acontecer. Que eu não quero que aconteça agora, pelo menos. Primeiramente, é não ter outros guerreiros na Terra. Ou seja, não é pro Goten ter amigos guerreiros. Isso iria estragar totalmente aquilo que eu falei, dele ter o peso de ser o único guerreiro na Terra. E com isso, eu também incluo reviver os guerreiros que já estão mortos. Ou seja, reviver Kuririn, reviver Trunks do passado. Não faça isso, é sério. Vai tirar totalmente o peso da falta deles, entendeu? Não só vai tirar todo o peso deles, mas também basicamente vai estragar a história. Talvez eles possam ser revividos mais pra frente, mas primeiro trabalha no Goten, tem que trabalhar um personagem de cada vez. Segundo, fazer ele abandonar os treinos só pra conveniência no roteiro. Cara, ninguém gostou quando isso aconteceu com o Gohan, e ninguém vai gostar se eles fizerem isso no Goten. Vai por mim. A personalidade dele e tudo que ele viu não combinaria com isso. Terceiro e não menos importante é você não esquecer o desenvolvimento do personagem e não fazer ele perder por motivo besta, por conveniência. Ou seja, sem desculpinha esfarrapada de que ele tá sendo muito arrogante, ou ele levou laser por trás. Não, isso aí já deu, ninguém gosta disso. O bônus também é, por favor, não fazer fusão, porque é sério, isso aí já encheu o saco e não vai dar certo fazer de novo. Mas é claro, se você acha que eu acabei esquecendo algum ponto que deveria ter no Goten, no desenvolvimento dele, no desenvolvimento de personagem dele, no desenvolvimento da história em si, não se esquece de comentar e de deixar o seu like, de escrever aí, eu acho que poderia acontecer isso pra história ficar melhor. Acho que poderia acontecer aquilo pra história ficar melhor. Não se esquece de comentar. E é claro, se tiver bastante comentários, eu posso fazer uma parte 2 respondendo os comentários ou falando sobre o que eu acho dessas ideias. Não se esquece de se inscrever, compartilhar o canal e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Muito obrigado pelo carinho, tamo junto e fui! Ai, me desculpa se eu acabei esquecendo de falar algum ponto aí que eu tava planejando falar, porque eu realmente
Esqueço o passo das coisas. Foi mal, galera.